Estamos online. Olá, pessoal, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do Projeto Múltiplos Saberes. Eu sou a professora Alessandra Sena, licenciada em História, com mestrado em História Social e Cultural do Brasil, pela Universidade Salgado de Oliveira, Universo. Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma live do Projeto Múltiplos Saberes, a nossa 22ª live. Eu sou o professor Alan Fernandes, sou licenciado em História e pós-graduado em História Social e Cultural do Brasil. Eu gostaria de lembrar a vocês que a partir de amanhã, o vídeo desta live já estará no YouTube, no nosso canal do Projeto Múltiplos Saberes no YouTube. Não deixem de se inscrever no nosso canal, clicar no sininho para receber as notificações de todas as nossas publicações. Vamos lá. Pessoal, hoje a gente tem o prazer imenso de receber a professora Diana Rodrigues. Diana tem mestrado em literatura estrangeira moderna, né, em inglês, pela UF, é doutoranda em literatura comparada também pela UF, é professora da SME do Rio de Janeiro, professora dos cursos de graduação e de pós-graduação da FEUC, em língua inglesa, né, em língua portuguesa. É um prazer enorme recebê-la. Boa noite, professora Diana, seja muito bem-vinda, né, trazendo para a gente uma temática fundamental para a gente pensar a literatura que está sendo produzida pelas minorias, né? Então, assim, as minorias na literatura. E aí a gente vai perceber que essa minoria está fazendo bastante barulho, né? Sim, sim, cada vez mais barulho e eu acho que ainda tá pouco. Ainda tem que fazer mais, assim. Tá com muito barulho, mas tá faltando barulho ainda. Boa noite a quem está assistindo, boa noite, Alan e Alessandra. Eu queria agradecer primeiro pelo convite de estar aqui, né, de poder conversar sobre isso. O tema é um pouco abrangente, né? Eu sempre coloco um tema um pouco maior e vou diminuindo, porque acho que a primeira coisa que a gente precisa falar aqui é uma coisa que, para quem estuda um pouco de sociologia e de sociedade, é meio repetitivo, mas é uma coisa que é importante, que é minoria social não é minoria de quantidade, né? A população não branca é a maioria em quantidade do Brasil, a população de mulheres é a maioria em quantidade no Brasil, mas ainda assim é considerada uma minoria social por ser questões de minorias de direito. Eu, obviamente, não vou falar de todas as classes consideradas minorias sociais, até porque a gente nem tem tempo para isso, mas o que eu falo, o que eu pretendo falar são perspectivas um pouco mais gerais, que se aplicam e que se repetem a depender da literatura e da minoria. Então, vamos lá, vamos partir do começo. Quando a gente fala sobre minoria social na literatura, fica muito complexo, e para mim, que estou dentro da academia de estudos literários, é uma coisa que é muito recorrente a pergunta do que é literatura, né? Porque quando a gente estuda, vai se aprofundando nos estudos da literatura, a gente vai vendo que essa área é uma área um tanto quanto elitista, né? Então, assim, se a galera não considera Paulo Coelho, que é best-seller de Nova York, com mais de 10 livros best-seller do New York Times, não considera os livros dele literatura, eles também não vão considerar a narrativa da travesti na esquina uma literatura. Então, a área de estudos da literatura é uma área muito elitista e que vem descendo na base da paulada, né? As minorias que estão invadindo esses espaços, a gente está invadindo esses espaços com o pé na porta, a gente não está sendo convidado, a gente está efetivamente invadindo esses espaços, né? Então, a gente já começa com aquela grande questão, se pegar, assim, qualquer manual de literatura, a gente vai ter essa pergunta que é o que é literatura? É a grande pergunta não respondida da área dos estudos literários,
Muita gente considera a literatura qualquer livro, muita gente considera literatura grupos de livros teóricos, como, por exemplo, a literatura de direito, a literatura de medicina. Eu, um dia desses, vi assim, um professor que teve a audácia, porque para mim a pessoa tem que ter um mínimo de audácia para fazer um negócio desse, de chamar o quadrinho que ganhou o Pulitzer de não literatura. Assim, a obra que ano passado ganhou o Pulitzer de literatura foi chamada de não literatura por um professor. E aí eu fiquei meio assim, tá, então, o que é literatura, sabe? Porque quando a gente debate o que é a literatura, a gente começa a perceber que, por mais que a academia não perceba, e eu acho que isso é um grande problema de qualquer academia mundial, né? Eu acho que tanto na academia de história, quanto na academia de literatura, quanto na de medicina, é que ela se restringe a um limite que não é o limite da sociedade. Eu, enquanto uma professora da área de letras, eu ensino isso em todos os âmbitos, né? A gramática não é a língua. A teoria da literatura não é a literatura. Então, a gente acaba percebendo que o que nos é vendido como literatura é uma parte muito mínima do que a gente tem, sabe? Quanto tempo foi necessário para a gente perceber que existe Carolina Maria de Jesus no mundo, né, no Brasil, uma autora nossa que está aqui escrevendo em São Paulo, na mesma época que Clarice Lispector, e a gente tem Monteiro Lobato, que propagou ideais da KKK no Brasil, sendo amplamente divulgado. Então, assim, a gente não sabe, a gente não tem acesso ao que é nosso, sabe? Quantos escritores a gente conhece? Se a gente colocar a gente na tela hoje, quantos escritores hoje a gente conhece, a gente apoia, a gente faz? E o quanto disso vai ser considerado literatura posteriormente, sabe? Então, assim, é muito complicado pensar como o que a gente percebe de literatura é muito complexo e é muito subjugado. Vamos partir daí, né? A área de estudos da literatura não é uma área fácil para quem não está estudando Machado de Assis. Partindo disso, quando a gente pensa minoria social na literatura, a gente pode fazer um levantamento histórico de evolução. Eu acho que a grande palavra que define minoria social na literatura é a evolução. Eu acho que essa é a palavra-chave. Porque eu, particularmente, eu preciso explicitar isso. Eu estudo literatura LGBT, com foco no T, né, transgeneridade e transexualidade na literatura, e isso não me impede de ler outras obras e não, na verdade, nem me limita, né? Muitas outras obras são lidas dentro desse processo. E muitas coisas são percebidas em comum, muitos links são percebidos em comum. E um deles é essa evolução. O que é essa revolução? É como essas personagens de minorias sociais eram representadas no passado da literatura, e aí eu posso falar de qualquer literatura de qualquer país, né? Se a gente pega a literatura inglesa, a literatura estadunidense, literatura brasileira, literatura portuguesa, todas elas passam por essa evolução, pelo menos as ocidentais, que é a que a gente tem mais acesso. Como funciona? Se a gente pega, por exemplo, Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas, a primeira cena de Brás Cubas é Brás Cubas criança montando numa criança escrava e usando ele de cavalo. Se a gente pega as personagens dentro da situação de negritude, na época de Machado de Assis e Lima Barreto, e pega hoje a mesma época de Conceição Evaristo, por exemplo, e a gente falando só de autores negros, a gente ainda assim vai ver uma grande diferença de como essas personagens são representadas, sabe? É muito interessante de se notar, e eu falo interessante dentro de uma perspectiva científica, porque, querendo ou não, o que a gente faz na academia é ciência, mas que numa visão social e numa visão pessoal é muito dolorosa, por exemplo, notar como os personagens gays, por exemplo, e aí eu não estou falando de LGBT, eu estou falando do homem gay em específico, foi muito usado como alívio cômico nas literaturas.
até ganhar uma narrativa própria de si mesma. E, assim, dentro do movimento LGBT, o homem gay foi ainda o primeiro a ganhar narrativa, o que mais tem narrativa, o que mais é visto dentro da comunidade LGBT, tanto narrativa de filme, como de série, como de livro. E ainda assim, mas antes disso, antes dessa mudança de perspectiva chegar, o homem gay era o alívio cômico, sabe? O meu mestrado foi analisando literaturas trans que eram narrativas de crime. Eu analisei só narrativa de crime na minha dissertação. E aí a gente vem com detetive, né, Sherlock Holmes, Poirot. E uma das coisas que eu notei analisando crime em geral, narrativa narrativa policial, narrativa detetivesca, serial killer, todas essas narrativas que têm um crime como foco, quando eu começo a fazer o paralelo da transgeneridade, até chegar nos livros que são corpos da minha pesquisa, que são personagens trans detetives, eu passei por muitos personagens trans doentes mentais. Então, assim, por muito tempo, a transgeneridade e a transexualidade foi escrito na literatura como doença mental. E aí a gente tem classicaços. O Silêncio dos Inocentes. Ganhou Oscar e tudo, o filme. Né? Psicose. Também ganhou Oscar. E nessas narrativas a gente vai vendo como personagens trans são considerados doentes mentais. Sabe? São consideradas loucas e alucinadas. E isso não só na literatura de crime. Isso não surge do nada. A transexualidade era considerada uma doença pela OMS até o ano passado. Então, assim, a gente também não vai se espantar por, na literatura, ela ser tratada como doença. Mas, até chegar hoje, ter pessoas trans vendendo livro e narrando as suas histórias e contando isso, e eu vou chegar nessa especificidade depois, foi muito tempo de uma narrativa sendo construída em que essas pessoas eram subjugadas, eram humilhadas, entende? A própria Conceição Evaristo tem uma pesquisa na UF sobre a voz das pessoas negras na literatura, que é como os personagens negros não tinham fala nos livros, sabe? Era sempre mudo, era sempre calado e tudo mais. E como essas minorias sociais são, assim, o objeto da literatura. Elas estão ali só para fazer contraponto, sabe? Então, até essas mudanças acontecerem, das pessoas narrando por si, mudando as perspectivas, né, de como essa população é vista, fica uma imagem muito cristalizada. Porque, assim, vamos falar na prática, e eu vou pegar o que eu estudo, que é a transexualidade, por ser um grupo muito numerosamente pequeno em relação aos outros. Vamos lá. Quantas pessoas trans nós conhecemos? Quantas pessoas trans nós temos no nosso ciclo de amigos? Quantas pessoas trans frequentam a nossa casa? Quantas vezes a gente sentou para ouvir uma pessoa trans contando a sua história? Se hoje, 2020, já tem muita gente balançando a cabeça aqui, dizendo que não sei, nunca tive, nunca vi, imagina em 1954. Partindo disso, essas pessoas que nunca tiveram acesso a pessoas e a histórias de pessoas trans vão assistir Psicose e aquilo ali é o único acesso que elas têm sobre a transexualidade. Muitas pessoas daquela época passaram uma vida sem ter acesso ao que é a transgeneridade e ao que é a transexualidade e assistiram aquele filme ou leram aquele livro, porque Psicose é originalmente um livro, e dentro disso, aquele livro é o único acesso que a pessoa teve àquela situação. Então, para aquelas pessoas que só tiveram Psicose como acesso à transgeneridade, a transgeneridade é sinônimo de doença. E como a gente vai dizer que não? É assim que está no cinema. É assim que está na literatura, sabe? O Silêncio dos Inocentes, para mim, é o caso... Eu digo melhor, que na verdade, o que mais me dá vontade de agredir, mas é o melhor exemplo nesse sentido. Por quê? O Silêncio dos Inocentes tem 2 vilões, que é Hannibal Lecter, né, que é a história de Hannibal,
e Buffalo Bill, porque Hannibal está preso, e Buffalo Bill é o serial killer que está solto, que está matando todo mundo. A história de Buffalo Bill é uma pessoa que foi dita como homem quando nasceu, e essa pessoa mata mulheres para cortar a sua pele e fazer uma roupa. No livro, e eu li o livro, no mestrado a gente estudou inclusive o livro em específico, tem, assim, trechos e trechos imensos do livro. Eu até cito na minha dissertação, e foi um trabalho citar na dissertação, porque era quase 2 páginas de dissertação, e não, né, academicamente isso não pode acontecer. No livro, o escritor deixa muito claro de que Buffalo Bill não é uma pessoa trans. Sabe? Tem um trecho que o policial conversa com o médico, e o médico fala, é ofensivo só de você estar aqui perguntando isso. Porque nós batalhamos muito todos os dias para que essas pessoas não sejam vistas como doentes e psicóticas. E você associar essa pessoa à transgeneridade já é um perigo por si só. Sabe? Então, o livro busca deixar isso muito claro em várias partes do livro. Quando a detetive que está investigando o caso vai até Hannibal, o Hannibal diz com todas as letras. Ela fala, essa pessoa não é uma pessoa trans. Aí o Hannibal fala, não é, mas acha que é. E aí, dentro disso, o livro especifica muito claro a diferença entre a psicopatia e a transgeneridade. O filme, que ganhou o Oscar, não fez isso. O filme só elimina todas as cenas que se desassociam à transgeneridade da doença. Então, para quem não teve acesso ao livro The Silence of the Lambs, mas teve acesso ao filme, e que assistiu o filme porque ele ganhou o Oscar de melhor ator, foi inclusive o primeiro filme de crime, né, de serial killer a ganhar um Oscar. Ele foi o primeiro filme de serial killer a ganhar um Oscar, então ele é muito aclamado, ele ganhou o Oscar de melhor ator, que não é qualquer Oscar, né, não é um Oscar não visto, né, uma das principais categorias do Oscar. E o filme, propositalmente, retira todo o trabalho que o livro teve de desassociar pessoas trans da doença. Então, as pessoas que só tiveram acesso ao filme e nunca tiveram acesso ao livro, nunca tiveram acesso a outras pessoas trans e nunca tiveram acesso ao que é a transgeneridade, têm aquilo como uma história única. E aí, eu entro no que Chimamanda Ngozi Adichie fala numa palestra dela para o TED, que depois vira livro, chamado O Perigo de uma História Única. Né? Que ela fala, o problema do estereótipo não é que ele seja mentira. O problema do estereótipo é que ele é vendido como a única verdade. Então, isso não significa que pessoas trans não podem ser psicossomáticas. Às vezes são. Como com as pessoas cis também. Entende? A grande questão é que quando todas as narrativas que a gente tem são, de uma forma ou de outra, contadas com o mesmo ponto, sabe? E isso acaba definindo o que ou quem nós somos. Quantas vezes a população negra na literatura foi tida como burra? Quantas vezes a mulher na literatura é tida como submissa? Sabe? Então, assim, qual é a imagem que nós estamos criando de nós mesmos? Eu gosto muito de falar do realismo no Brasil, não só no Brasil, mas o Brasil imitando a Europa, né? Então, a gente pega ali França, Portugal, e até mesmo o próprio Brasil, e a gente sempre tem, né, o romantismo brasileiro. Meu Deus, o que é a mulher no romantismo brasileiro? É um negócio de sentar e chorar. É aquela mulher totalmente submissa, que não sabe nada, que não entende nada, que vive pelo amor, oh meu Deus, sabe? Enquanto, quando chega no realismo, que a imagem dessa mulher muda, todo mundo comemora muito. Todo mundo comemora a Capitu. Porque a Capitu é a mulher livre da literatura. Mas ela é a mulher livre morta.
Porque se a gente pega Madame Bovary, se a gente pega Primo Basílio, se a gente pega Dom Casmurro, que são essas mulheres que supostamente ou confirmadamente traíram os seus maridos, elas têm um acesso de liberdade que a mulher do romantismo não tinha, mas elas são mortas no final. Não importa a liberdade da mulher, no fim ela acaba punida. Entende? Então, como nós estamos falando de nós mesmos? Eu fiz uma disciplina já agora no doutorado com uma professora maravilhosa da UF chamada Eurídice Figueiredo. Ela tem uma pesquisa sobre o feminismo muito boa e ela tem uma pesquisa sobre ditadura. Ela foi exilada da ditadura durante o período da ditadura. Então, ela vem falando da ditadura, da literatura como registro da ditadura. Né? Ela tem um livro sobre isso, e eu fiz uma disciplina com ela sobre escritas de autoria feminina, em que a gente vai ver que muitos temas as mulheres tratam, porque são temas que elas passam, e que essas mulheres nunca chegam no mainstream. Temas como incesto, temas como estupro, temas como desejo sexual da mulher. Esses temas não são abordados pelos homens na literatura. Quando a gente lê um livro hegemônico, principalmente, a gente não entende a mulher como possuidora de um desejo sexual. Porque mulher na literatura não transa, que é isso, mulher tem que ser pura. Ou, se ela faz isso, né, ela ainda assim é punida. Vide, por exemplo, o crime do Padre Amaro, que a mulher morre, e o padre, que é quem prometeu o celibato, está lá de boa, vivo, inteiraço, e continua padre. Assim, então, assim... a quem vai essa punição na literatura, sabe? Essas coisas começam a mudar, essas histórias únicas começam a mudar quando quem escreve passa por aquilo, é aquela pessoa, mas não cumpre aqueles papéis, sabe? E aí a gente vem, por exemplo, que Jonathan Culler, em Teoria da Literatura, ele faz umas perguntas muito boas, que é quem escreve, quem narra, quem lê. E aí eu fui pensar nesse quem narra. É muito importante notar, para quem não estuda literatura, falar uma nota aqui, que o narrador não é o escritor, sempre. A gente não pode esquecer disso, porque tem muita gente que fala... a J.K. Rowling fala no livro. Não é J.K. Rowling. Quem fala é um narrador em terceira pessoa que está lá. Entendeu? O narrador é diferente do escritor. Dentro disso... a gente tem duas perspectivas muito importantes na literatura, que é quem é da minoria e quem não é da minoria. Eu vou dar um exemplo dentro da transgeneridade, que é onde eu tenho mais conteúdo. Tem um livro chamado Over the Rainbow, que ele é um livro escrito por youtubers brasileiros. Todos eles são LGBT, todos os contos, eu acho que todos os youtubers também. E é uma seleção de contos de fadas reescritos para personagens LGBT. Então, por exemplo, uma Cinderela lésbica, outra que o príncipe é gay, e aí vai dentro, construindo uma narrativa LGBT. A que nos importa aqui é escrita pela drag queen Lorelai Fox, que é uma youtuber de maquiagem, e ela escreve... Deixa eu pegar aqui o nome exatamente. Branca de Neve, a Branca de Neve e os Sete Anões. Deixa eu só ver aqui o nome do conto exatamente, porque eu não sei o que de Júlia. Mas... aqui. A Ressurreição de Júlia, o nome do conto. A Ressurreição de Júlia é a reescritura da Branca de Neve, onde a Branca de Neve, no caso a Júlia, é uma menina trans. Ela é expulsa de casa pela madrasta, que não gosta dela, como a Branca de Neve, e ela é acolhida numa casa por 7 travestis, no lugar dos 7 anões. E aí, as mesmas características e tudo mais, e aí é narrado pela Júlia. E a gente tem Luna, um livro estadunidense, que é uma história também de uma menina trans se descobrindo, mas é narrada pela irmã dela, que é cis. Dentro disso, a gente traz uma discussão muito importante para a literatura, que as pessoas não confundem um pouco a teoria, que é o lugar de fala, que é o que é lugar de fala. Muita gente acha que o lugar de fala é permissividade.
né? Eu sou uma pessoa trans, logo só eu tenho permissão para falar da transgeneridade. Quando, na verdade, não é isso. A pessoa mais conhecida por falar sobre o termo é a Djamila Ribeiro, embora definitivamente não tenha sido ela que tenha escrito, né? A Bell Hooks fala disso muito antes dela. A literatura, com locus da enunciação nos manuais de teoria literária também falam disso muito antes. Mas a pessoa mais conhecida é a Djamila Ribeiro. A Djamila Ribeiro, o que ela fala é: quando você fala de algum local. É desse local que você não pode perder. Sabe? Você não pode perder de vista. Não é que a sua opinião não importa, é que a sua opinião ela vem de um lugar diferente. Então, você ouvir uma pessoa cis e uma pessoa trans falando sobre transgeneridade é diferente. É diferente. Mas eu vou dar um exemplo para vocês. Eu sou uma pessoa branca. Eu falando sobre negritude é diferente de uma pessoa negra do movimento negro falando de negritude. Mas eu também falando de negritude é diferente de uma pessoa com o sobrenome Orleans Bragança falando de negritude, ainda que branca. Porque eu ainda tive a sorte do meu relacionamento passado, que durou 7 anos, eu me relacionar com uma pessoa negra que tem mestrado em educação étnico-racial. Então, eu tenho conhecimento de raça e etnia vindo dessa academia e dessa vivência que, por mais que eu não tenha passado, eu tenho um certo conhecimento. Inclusive teórico e prático, de ver aquela pessoa sendo parada pela polícia ou não. Entende? A grande questão nisso tudo é que eu preciso entender que eu não passo por aquilo. E que a minha experiência é uma experiência diferente. Mas não significa que ela seja menos válida. Entende? Porque são vários pontos de vista que formam um todo. A gente não pode ignorar o ponto de vista de outra pessoa. Sabe? Então, quando narra quem é da minoria é importante, quando narra quem não é da minoria também é importante. Existe um filme gay que é muito bom e é muito conhecido, chamado Orações para Bob. Ele é baseado numa história real. E quem narra o filme é a mãe do Bob. O Bob... gente, isso não é spoiler, tá? Primeiro, porque é um fato histórico. Não existe spoiler de fato histórico, pelo amor de Deus. E segundo, porque a história é baseada nisso, que é a morte do Bob. Né? Ele comete suicídio. E aí é a história da mãe dele. A mãe dele é só uma das pessoas que inicia o movimento, as marchas para o movimento LGBT na cidade dela. Né? Não no mundo, mas na cidade dela. E o fato dela não ser uma pessoa LGBT, mas ela ter perdido o filho LGBT dentro de uma situação de homofobia causada por ela, gera toda uma outra narrativa que é importante para a gente. Sabe? Quando a gente tem... deixa eu deixar uma coisa muito clara aqui. Quando eu digo que todos os pontos de vista são importantes, eu não estou dizendo que a gente precisa passar pano para discriminação e preconceito. Tá, gente? O autor racista a gente dá paulada. A gente não conversa. No autor racista a gente dá paulada. No autor branco, escrevendo sobre negritude por uma perspectiva branca, a gente lê e tenta entender o que está se passando, o que aquela pessoa enxerga ali. Tá? A gente lendo Clarice Lispector falando de pobre é uma coisa. A gente ler notas do Monteiro Lobato falando que tinha que ter uma Ku Klux Klan no Brasil é para tacar fogo. A gente não conversa com racista. Tá? Vamos partir daí. E, dito isso, a gente vê que quando as pessoas que pertencem a essas minorias começam a falar sobre si e começam a surgir vozes como o movimento feminista, como o movimento negro, né, principalmente nos Estados Unidos, que é quem dá o pontapé inicial para isso acontecer no mundo, essas narrativas vão mudando. E os nossos pontos de vista sobre essas pessoas vão mudando. Uma coisa que eu gosto muito de pontuar é a narrativa de detetive. Porque o primeiro é escrito por Edgar Allan Poe, que é um grande nome da literatura norte-americana, mas quem fica mais conhecido é Sherlock Holmes. Sherlock Holmes ele tem uma característica muito interessante, que ele é over the over. Né? É uma população que não tem instrução, e aí você tem o Sherlock Holmes e o sidekick dele, né? O ajudante.
Esse ajudante dele, que é o Watson, ele é médico. O cara tem instrução. Para aquela sociedade daquela época do Sherlock Holmes, o cara era muito instruído, certo? Tanto que naquela época, se eu não me engano, só existia universidade de medicina e direito. O cara era instruído, o cara era médico do exército. E aí, do lado de Sherlock Holmes, o cara parece uma porta. O cara não tem capacidade cognitiva nenhuma. Então, Sherlock Holmes é o ser mais inteligente que existe. E ele foi criado justamente pensando em agradar esse homem branco de classe média que vai lendo aquela narrativa e quando ele percebe que ele descobriu igual o Sherlock Holmes descobriu, ele está aqui no mesmo patamar que Sherlock Holmes. Faz sentido isso? Porque numa narrativa de pistas, como é Sherlock Holmes, quando a gente une as pistas e fala foi fulano que matou e realmente foi, a gente se acha tão inteligente quanto aquele detetive, que já é mais inteligente do que os mais inteligentes da sociedade. Quando as minorias sociais começam a crescer, com pequena ênfase que nessa literatura de crime, o considerado outro sempre foi o criminoso, né? Principalmente nos Estados Unidos, em que o negro é ladrão e assassino, o latino é traficante, né? As pessoas trans são psicossomáticas. Então, assim, o outro, quem é colocado nesse lugar no outro sempre é o criminoso. Quando essas narrativas vão mudando e aí a população negra escreve a sua narrativa de detetive, a população latina escreve sua narrativa de detetive, a população LGBT escreve sua narrativa de detetive, esse homem hegemônico passa a ser o criminoso. Eu analisei 3 obras na minha dissertação de mestrado. 3. Olha só como elas não têm absolutamente nada a ver uma com a outra. Uma é turca, escrita em 2003. Uma é mexicano-canadense, escrita em 2016. Outra é estadunidense, escrita em 2012. Elas não são do mesmo ano, elas não são do mesmo autor, elas não são do mesmo país. Nas 3, o serial killer é um homem branco, rico, que sai impune porque a sociedade, ele tem dinheiro suficiente para sair impune disso. Então, assim, a gente pega essa pessoa que sempre foi tida como o padrão e o modelo a ser seguido e mostra que talvez não seja tão interessante assim ser essa pessoa. O jogo realmente vira, né? O homem branco sempre foi o detetive, o homem negro sempre foi o ladrão e assassino, e isso vira nessa literatura. Sabe? Porque uma coisa... E isso importa, que é uma pergunta que eu sempre gosto de fazer, eu vou tentar dar uma acelerada agora para não me prolongar muito, que é o representatividade para quem? O que é representatividade? Eu vou confessar uma coisa para vocês, eu sei que a gente está numa live, mas não conta para ninguém. Eu odeio a palavra representatividade com a força da minha alma. Porque eu não quero ser representada, eu quero estar lá. Eu não posso estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Eu sei disso. Mas eu não quero ver uma pessoa na televisão e falar, então não estão me representando. Porque aquela pessoa está representando uma classe muito específica. Tem todo um outro grupo que ficou de fora. A gente precisa estar nesses lugares. Sabe? Eu já não gosto muito da representatividade, mas eu a engulo porque eu entendo o que a galera diz sobre ela. Eu entendo. Eu entendo, por exemplo, você ter o Miles Morales, que é o Spider-Man negro, ganhando o Oscar de melhor animação. Eu entendo o Moonlight. Eu entendo como as pessoas se sentem vendo aquilo. Eu entendo isso. Mas, mais uma vez, representatividade para quem? O fato de ter uma pessoa de minoria nesses lugares indica uma representatividade. Porque, assim, tem gente trans em psicose. Aquilo ali não é muito representativo, não. Sabe? Quando tem gente negra em Memórias Póstumas de Brás Cubas. Eu não sei se a população negra quer muito estar naquele lugar, não. Não sei se é um local muito interessante para se estar servindo de cavalinho para Brás Cubas, não. Entende? Então, assim, ter algo ali não significa que esse algo carregue uma representatividade.
Faz sentido isso que eu tô falando? Porque, assim, as pessoas acham que representatividade é ter uma imagem de alguém em algum lugar. Mas não, você precisa criar uma imagem positiva dessa pessoa para que isso valha de alguma coisa. Do tipo, tem muitas vezes, eu estou tentando pensar num exemplo claro aqui. Os caça-fantasmas. Os caça-fantasmas é um bom exemplo. Tanto na versão masculina como na feminina, tem um cara e uma mulher negra. Mas qual é a função desse personagem no filme? Qual é a função dessa personagem no filme? O que ela está fazendo ali? Sabe? Ela não é um alívio cômico? Ela não é a pessoa menos inteligente? Isso é representatividade para quem, gente? Num filme que tem 70 pessoas de elenco, uma é negra, essa pessoa é tida como a burra, essa é representatividade para quem, gente? Onde isso acrescenta alguma coisa na história, na vida de uma pessoa? Então, não é só ter. As pessoas acham que é ter, mas não é. É ter e construir narrativas complexas. Ter e construir narrativas complexas. Por quê? Quando a gente tem narrativa, e eu volto para o perigo de uma história única, que a gente tem narrativas sobre minorias, o ponto característico da minoria geralmente é a narrativa. Se você pega qualquer filme Netflix, pelo amor de Deus, Netflix, se você pega qualquer filme daquele catálogo que tenha como centralidade um homem gay, ser gay é a história. Não existe nenhuma outra história. A população LGBT, de acordo com escritores e roteiristas, não amam, não dormem, não comem, não trabalham, não tem estresse na família, não tem nada. Elas só são LGBT. Acabou, sabe? Eu já li cerca de 30 ou 40 livros diferentes com o tema transgeneridade. Se eu peguei 3, eu vou ser legal, eu vou jogar para cima. 3, em que a narrativa não é sobre o período da transição, foi muito. Porque na vida de uma pessoa trans, o período da transição é a única coisa que acontece. Ela não tem um antes, ela não tem um depois. Ela nasceu quando ela descobriu que ela é trans e morreu quando tomou o primeiro hormônio. Assim, não existe nada antes e depois disso. Quando a gente pega a narrativa sobre bissexualidade, meu Deus, assim, eu vi 2 na minha vida toda. Ai, que vontade de chorar por causa disso. Mas quando a gente pega a bissexualidade, por exemplo, e a gente vai fala sobre isso e é muita confusão. Gente, Call Me By Your Name não é uma história sobre gays. Não é. Não é. E as pessoas não entendem isso. Porque como sempre foi vendido pra gente que a história sobre o negro é sobre ser negro, a história da mulher é sobre ser mulher, a história do LGBT é sobre ser LGBT, a gente acaba achando que isso é a única coisa que existe na gente. Sabe? Um exemplo clássico. Eu sou uma mulher trans, mas eu também sou professora, eu também sou namorada, eu também sou filha, eu também sou irmã, eu também sou amiga, eu sou tanta coisa. Só até algumas coisas que eu não posso falar nessa live, porque eu quero manter uma imagem boa. Mas assim, sabe? Então, por que quando for contar a minha história, eu sei que se forem fazer uma biografia sobre mim, a minha biografia vai começar em 2014, quando eu entendi que eu era uma pessoa trans, e vai terminar em 2018, quando eu comecei a tomar hormônio. Isso não tem cabimento. Isso não tem cabimento. Sabe? Não tem cabimento a gente transformar as minorias naquilo. Eu vou pegar uma letra, porque o Emicida barra Pablo Vittar falam isso. Porque o Emicida tem uma música com a Majuri, com a Pablo Vittar, e a parte que a Pablo canta é uma coisa que fala o seguinte, olha só. Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. Elas são coadjuvantes, não, melhor, figurantes, que nem deviam estar aqui. Permita que eu fale e não as minhas cicatrizes. Tanta dor rouba nossa voz, sabe o que resta de nós? Alvos passeando por aí.
Permita que eu fale e não as minhas cicatrizes. Se isso é sobrevivência, me resumir a sobrevivência é roubar o pouco de bom que eu vivi. Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. Essa parte, para mim, eu quero tatuar algum dia. Achar que essas mazelas me definem é o pior dos crimes. É dar o troféu para o nosso algoz e fazer nós sumir. É isso. Quando a gente pega uma narrativa de minorias, é tratar a gente assim, sabe? É tratar, dar esse troféu para o nosso algoz, porque é achar que todo o sofrimento que eu passei na minha vida é o que me define, quando na verdade não é, sabe? Quando na verdade nós somos muito mais do que isso. Então, é muito importante a gente olhar criticamente para essas literaturas, porque, mais uma vez, a representatividade para quem? Sabe? Até quando... Eu sempre tive uma narrativa que me colocava como doente. E aí nós começamos a narrar nós mesmos. E aí aquele ponto vira a nossa vida. E sabe qual é o mais triste? Tem de ser. Porque se não for, a editora não aprova porque não vende. A Chimamanda Ngozi Adichie, sobre o perigo de uma história única, fala isso. O professor dela disse que o livro dela era ruim porque ela disse que na Nigéria tinha carro. E ele achava que Nigéria era uma aldeia tribal que estava fazendo a dança da chuva. Quando não é. Entende? Então, assim, qual é a nossa história que está sendo contada? E como essas histórias estão sendo contadas? Quantas complexidades da nossa vida cotidiana estão sendo impedidas de serem ditas por editoras? Cara, eu vou te falar uma coisa. Nessa disciplina que eu fiz sobre literatura de autoria feminina, eu não conhecia um livro para dizer aquele. Para apontar para aquele livro e falar aquele livro, eu não conhecia nenhum. E assim, eu estava na segunda disciplina do doutorado. Eu tenho graduação em letras, mestrado em literatura e eu não conhecia nenhuma daquelas obras nacionais. Olha isso. Porque não chega na gente. Sabe? O que chega na gente é, sei lá, a quarta temporada de 13 Reasons Why, que deveria ter acabado na primeira. Sabe? Isso aí vai ter que ser um debate para outro dia, porque senão fica aqui eternamente. Mas quando a gente trata editora e capitalismo, aí é... Já dá outra live, né, Diana? Aí senta e chora ou faz o molotov. A gente tem duas opções. Ou a gente senta e chora, ou a gente faz o molotov. Então, assim, eu acho que já é dá isso. Outra live, se a gente for conversar sobre isso. Já dá mais umas duas. Uma sobre editora e outra sobre capitalismo na literatura. Então, assim, é importante a gente olhar para essas narrativas, e eu estou falando especificamente de livros, de literatura, mas de qualquer outra narrativa, de filme, de série, de mais, e ver como a gente está nesse local, sabe? Como essas pessoas veem a gente e o que é que estão falando da gente. Porque muitas vezes isso é o imaginário que as pessoas têm da gente. E aí é uma coisa... Oi, Diana, pode finalizar. Rapidinho, eu vou dar com um dado, que é a maior parte dos livros de pessoas trans que são vendidas são biografias e diários de mulheres trans que eram prostitutas. A quantidade de gente que eu já conheci em aplicativo tipo Tinder que acha que eu sou prostituta por causa disso, não está no gibi. E assim, mais uma vez, a prostituição é uma profissão válida, e aí a prostituição dá mais uma live, a gente não vai entrar nela. Meu tema de pesquisa, hein? É isso. Mas assim, ainda assim não significa que o fato de eu ser uma pessoa trans, logo sou uma prostituta. Então, essas narrativas que estão sendo vendidas, elas estão sendo compradas. Então, assim, é a nossa vez de saber o que a gente vai ler, para qual filme a gente vai ter acesso, né? Para qual série da Netflix a gente vai dar view, a gente vai dar stream, para quais artistas a gente está dando o nosso dinheiro, sabe? Porque falar da gente de uma forma estereotipada, ai meu Deus, eu amo os gays, é lindo. É muito interessante fazer Black Lives Matter, mas está defendendo o político que apoia a PM que dá tiro em gente negra. A gente precisa estar atento a isso.
Porque a gente, por exemplo, nunca poderia imaginar que a J.K. Rowling ia se tornar uma transfóbica do nada. Então, assim, é onde a gente está investindo a nossa arte, sabe? E quem é que está nessa arte? Ainda que a arte seja sobre minoria, qual é a minoria que está ali e como ela está sendo descrita? Eu acho que era isso que eu queria falar. Eu não sei se eu fiquei claro, porque eu sou uma bagunça. Mas... eu acho que você ficou claríssima, Diana. Eu acho fundamental toda. E, assim, mais claro que isso não tem como, não. Não tem como. Super mais didática. Claro que isso não tem como, e aí, não. É uma aula. Pois é uma aula, porque a gente precisa pensar, e aí eu acho que é bem interessante toda a tua fala, porque perceba quantas coisas você trouxe para uma reflexão, né? A Chimamanda é excepcional, né? Esse perigo da história única é fantástico. Eu acho que é uma literatura que muitas pessoas precisam ter acesso, né? Principalmente se a gente parar para pensar na literatura brasileira, né? Conceição Evaristo, Carolina de Jesus, né? E se a gente pensar na literatura estrangeira, por exemplo, a Chimamanda, que é fantástica, e muita gente, a gente nem conhece a Chimamanda, e a Chimamanda é incrível. É interessante que você traz uma série de reflexões, e aí quando você fala do local de fala, isso é muito importante, né? Porque falar de e falar sobre é diferente, né? O de e o sobre é diferente, né? Eu posso falar de, você pode falar sobre, porque você tem toda a vivência e toda a experiência de causa. Outra questão que você coloca que é assim, eu acho fantástico, por exemplo, a análise do Psicose. Eu lembro que na época que eu vi o Psicose, a gente falava assim, nossa, ele é maluco porque ele se veste de mulher, ele pensa que ele é a mãe dele. Sabe? Então tinha toda essa... Para você ver, Psicose é um filme antiguíssimo, né? Mas essa construção que foi feita dentro, por exemplo, do meu imaginário na época, antes de fazer outro tipo de leitura desse filme. Ou, por exemplo, de fazer um outro tipo de leitura do Dom Casmurro. Porque muito se fala de Capitu, se Capitu traiu ou não Bentinho, né? Mas se a gente for fazer uma reanálise da obra, a gente poderia até dizer se Bentinho não teria tido um grande amor por Escobar. Porque há páginas do Dom Casmurro que nos colocam dentro dessa com uma leitura mais apurada, com uma experiência, uma nova releitura. A gente poderia dizer, por que a Capitu traiu? Por que não poderia ser Bentinho tendo um romance com o Escobar? Né? Então, não correspondido contando em Capitu. Pois é, e aí eu acho que é interessante a gente pensar isso. Outra questão que você trouxe que é importantíssima, e aí eu quero deixar registrado aqui, a questão de gênero dentro da literatura, né? Uma literatura, em sua grande maioria, de homens, né? Uma literatura elitista, uma literatura hétero, né? Então você tem a questão de gênero é importante também dentro da literatura, mas tem uma coisa que eu vou colocar antes de passar para o Alan, que eu tenho certeza que ele está cheio de questões para colocar para você, mas acho que é muito importante também colocar para você aqui a questão do trabalho, né? A questão profissional. Porque há ainda a concepção de que um transgênero ele não tem outra perspectiva de trabalho que não seja a prostituição, né? E assim como você, a gente tem vários exemplos de profissionais super bem-sucedidas dentro das suas áreas, né? Você, então, é reflexo disso. A professora da rede municipal, professora de pós-graduação, né? Então, a gente precisa pensar também na questão do trabalho. E aí a gente já traria uma outra live com uma outra temática, pensar essa população transgênero dentro do mundo do trabalho, né? Então, assim, muitas reflexões que você trouxe para a gente pensar que são fundamentais para os dias de hoje, né? O que a gente está lendo? Interessante da questão quando você fala da representatividade, né? Eu não gosto do termo representatividade. E aí, quando você deu o exemplo do Caça-Fantasma, eu me remeti rapidamente aos comerciais,
Porque os comerciais são frutos disso. Você pega um negro ou uma negra, coloca lá num bando de branco, né? E aí você está dizendo, não, olha, tem um negro lá, tem uma negra lá. Ou seja, eles estão sendo representados. Tá, mas qual o papel social disso aí? Né? Embora seja assim, fundamental, como a gente conhece o contexto histórico, né, para a gente pensar o conceito de representatividade, principalmente no Brasil, que é um país extremamente racista, embora diga que não é, né, a gente entende o porquê da importância de ter, sim, aquele negro lá, né, ou a negra lá dentro do comercial, da novela, em núcleos familiares e tudo mais. Assim, eu, particularmente, Diana, quero dizer que assim, essa questão da literatura, e aí, não sei se você aproveita, pega o Alan e aí você faz um bloco só, mas eu queria que você colocasse pontualmente para a gente essa questão da literatura, a minoria da literatura, por exemplo, não só da produzida por mulheres negras, mas também da literatura indígena, né? E aí você colocou, né? Como é que o negro é colocado, como é que a mulher era colocada, esse indígena que é colocado como super preguiçoso dentro da literatura, né? E aí, qual a sua percepção para outras minorias também? Se você puder dar essa pincelada, eu acho que eu vou deixar o Alan emendar, porque aí você faz um bloco só, pode ser? Então, Alan? Estão conseguindo me ouvir? Sim. Eu gostaria, então, de agradecer por essa aula, né, que foi realmente uma aula. Você pincelou, né, foi caminhando por várias obras literárias, cinematográficas, né, o espaço audiovisual / literário, né, em sua fala. E um dos questionamentos, né, que eu ia fazer, na verdade, é mais um comentário, né, acerca disso. Nós, né, eu e a Alessandra, somos historiadores, nós pesquisamos, particularmente, você faz essa pesquisa dentro da perspectiva literária, né? A Alessandra, ela trabalha a questão da prostituição na história, né? As prostitutas. E, no meu caso, eu tenho pesquisado, né, as direitas, né? E a ideologia da direita, né? Tentando entender o pensamento teórico político que parte do reacionarismo, né, do conservadorismo no Brasil e na América Latina, né? Então, não me surpreende, né, quando a gente estuda a história e aí faz essas pontes com a literatura, com a cultura audiovisual, né? Não me surpreende essa forma de tratar as minorias, porque quem é conservador, né, e até uma espectadora aqui comentou, né, que eles falam, o lugar de fala deles é justamente esse preconceituoso, né? A ideia de preconceito, ela está enraizada, né, na cultura brasileira por conta da nossa formação, né? A formação ético-moral católico, né, cristão, que é extremamente conservador, né? E eu fiz essa dúplice, né? Cultura cinematográfica literária, a literatura clássica, né? Versus as minorias ao longo da história, e como elas, na verdade, sempre tiveram um papel de figurante, e quando ou de antagonista, né? E quando eram muito retratadas, eram como antagonistas, né? E aí, antes de você falar da J.K., né, eu já tinha colocado aqui como um tópico para fazer essa pergunta, né? Porque a J.K., a J.K. Rowling, né, como no Brasil é mais conhecida, é autora da saga Harry Potter, né? Para quem está nos assistindo, não está juntando o nome à pessoa, né? E ela, ultimamente, ela tem feito alguns comentários, né, e fazendo uma defesa transfóbica, né, no seu Twitter, e foi extremamente criticada, inclusive pelos atores, né, que fizeram a saga Harry Potter, né? E eu gostaria que você falasse um pouco sobre se você gostava de Harry Potter, da saga, e se a partir do que foi visto nas últimas semanas, né, como que você se mudou alguma perspectiva com relação à obra, né, por conta do autor, ou não? Tá, vamos lá. Vamos por parte. A primeira coisa que eu queria falar é sobre Psicose,
que quando a Alessandra fala que as pessoas tinham essa reação de, ele achava que era mãe, isso é uma doença catalogada pela OMS, chamada TDI, transtorno dissociativo de identidade, Sim. e que poderia ser tratado como isso. Então, tratar como transexualidade foi uma escolha, péssima, mas uma escolha. Partindo disso, a produção de literaturas indígenas é uma área que eu tenho pouco conhecimento, mas o conhecimento que eu tenho vem dentro de uma perspectiva de a gente tem uma urgência muito grande de falar da gente. Por quê? Querendo ou não, quando a gente discute relações étnico-raciais, sempre surge o tópico negro-branco. E a população negra é a maior parte da população do Brasil. A população indígena contabilizada, ela dá 0,7% da população brasileira. Né? Antes de 1500 era 100%. Então, houve um genocídio, um apagamento muito grande nessa história. Dentro disso, isso não tirei da cabeça não, tá, gente? Isso é dado do IBGE, procurem um censo que está lá. Mas, quando vem essas narrativas e essas histórias, a gente já quase não tem acesso. Quando tem, é muito mínimo, é muito... eu acho que a diferença ainda é muito mais gritante. Sabe? A diferença ainda é muito mais gritante. Porque, querendo ou não, pessoas brancas que têm poder aquisitivo para publicar livros, sei lá, tem visibilidade, a gente pega, sei lá, Thalita Rebouças, que é uma escritora branca que tem nome de literatura infanto-juvenil no Brasil. Ela decide fazer um trabalho sério sobre a negritude, ela hoje tem acessos mais fáceis do que se ela tentar fazer uma literatura indígena. Entende? Ela chega em quem sabe muito mais rápido. E essa literatura indígena, ela sofre muito. Zé de Alencar, assim, já estava ruim. O Zé de Alencar veio e piorou, assim. Aquele período do romantismo do indianismo é um terror. Sim. Aquilo Sim, ali horroroso. é um filme de gore, sabe? Assistir Jogos Mortais, para mim, é mais palatável do que assistir o que a literatura fez com a população indígena no Brasil. É um negócio horrível. E, assim, a nossa função social é procurar e ler. E resgatar essa literatura se faz necessária para a gente entender todo o momento que a gente está vivendo hoje, né? A gente precisa conhecer. E sabe uma coisa que é muito importante e que provavelmente tem lá? A recontação da história. Sim. Porque a história que a gente conhece como história é a história contada pelo invasor. Exatamente. A gente não estuda a Terra Brasílias antes de 1500. A gente não estuda isso na escola. A gente não estuda essa invasão pela perspectiva de quem foi invadido. Sabe? Então, assim, a gente precisa estar atento a isso. E é óbvio, existem pesquisas históricas e de ciência social sobre isso? Existe. Mas a literatura, ela tem um poder de contar de uma forma muito mais subjetiva o que a história e a ciência social, às vezes, não tem como contar. Porque não é todo mundo que tem acesso a uma tese de doutorado. Sabe? Mas a gente pode ter acesso a um livro que está em destaque na Saraiva. Pois é. Entende? Então, a narrativa tem esse poder. E a gente tem... a nossa função é ir atrás disso. Quando eu falo que eu pesquiso literatura trans, a primeira coisa que eu ouço mas tem? A gente não sabe que tem. Sabe? A gente não sabe. A gente simplesmente não sabe. Quando a gente para pensar... muita gente não sabe que Libras é a segunda língua oficial do Brasil. A gente não sabe que a gente tem 2 línguas oficiais. Vocês sabiam disso? O Brasil tem 2 línguas oficiais, português e Libras. Eu acho que a maioria dos professores sabem disso, né? Pelo menos eu quero acreditar que saibam. Eu quero acreditar que saibam. Mas assim, eu não coloco minha mão no fogo, né, Alessandra? A gente já conheceu uma galera por aí que olha... Eu também não coloco, não. Sabe? É um negócio assim, eu prefiro manter a minha ética. Vamos lá.
Partindo disso, a gente tem a função moral, mais uma vez. O que é que a gente está consumindo? O que é que a gente está consumindo? Onde a gente vai para consumir? Sabe? Então, assim, eu acho que essa é a grande questão de arte em geral, seja no audiovisual ou seja na escrita, né? O que é que a gente está consumindo? Quando chega a J.K. Rowling, eu tenho uma tatuagem de Harry Potter no braço, que é uma frase de Dumbledore. E aí, né, doeu quando a J.K. Rowling começou a fazer essas gracinhas. Mas é aquilo. Vamos lá. Eu acho que até é possível separar a arte do autor. Harry Potter não deixa de ser Harry Potter porque a J.K. Rowling decidiu ficar escrota. Porém, mais uma vez, o que é que a gente está consumindo? Eu prefiro gastar meu tempo com outra coisa. Harry Potter continua bom? Continua bom. Eu vou ter como apagar essa tatuagem? Não. Mas não significa que eu vá investir meu tempo nisso. Faz sentido? Por exemplo, o que eu falo para todo mundo que ia ler Harry Potter é: leia Percy Jackson. Rick Riordan não é autor de Twitter. Eu tenho um ranço da J.K. Rowling muito antes dela começar com transfobia dela. Eu tenho ódio de autor de Twitter, gente. Porque a J.K. Rowling, ela só mandava pro leitor assim: você leu errado, não é isso. Sabe? A vontade de pegar um Roland Barthes e esfregar na cara dela e falar: amor, você estudou isso aqui. Sabe? A leitura é livre. Você não pode determinar para o seu leitor o que ele tem que ler ou como ele vai interpretar. Sabe? O leitor é escritor da obra. Então... Pois é. Sabe? Ô, Diana... Ela vai mudar de acordo com o tempo. Só que, para além disso, só para finalizar antes que eu esqueça, leiam Percy Jackson, porque em Percy Jackson, diferente de Harry Potter, tá tudo lá. O personagem gay tá lá, o personagem ace tá lá, o personagem bi tá lá, tá todo mundo lá. Eu não preciso ficar explicando no Twitter, assim, dizendo que eu gosto que o personagem seja lido como gay, porque não tem. Quem tá lá, entendeu? Então, assim, faz a mesma função de saga, adolescente, só que no caso são deuses gregos, e ainda te ensina um pouquinho da história da Grécia e de Roma. De bônus. Agora, outra questão que eu vou colocar aqui para você, que você até abordou, em relação ao Sherlock Holmes, né? E aí tem uma série, acho que está na Globoplay. Eu comecei a assistir, e aí fiquei um pouco cansadinha de assistir, que é Elementar. E bacana que, diferente do personagem Watson, né, masculino do antigo Sherlock, é a doutora Watson. É a Lucy Liu, né? A Lucy Liu, exatamente. Ela é a doutora Watson. E aí, bacana é que quem parece o demente é o próprio Sherlock, porque ela acaba dando um banho, né, dentro da perspectiva da releitura, né, do clássico Sherlock Holmes aí dentro de uma série. E aí eu achei isso bem interessante. Agora, uma coisa que você colocou, e aí eu acho que a gente consegue amarrar todo esse nosso diálogo aqui, é a gente pensar na literatura. Eu gostaria que você comentasse um pouquinho isso com a gente, porque você falou assim, gente, quando eu falo que eu trabalho com literatura trans, as pessoas perguntam, existe isso? Claro que existe, né, gente? Claro que existe. As pessoas estão escrevendo sobre outras perspectivas, e não só da transição do gênero, né? Mas sobre outras perspectivas. E isso é fundamental que a gente conheça e tenha acesso. E aí a gente cai numa questão interessante, eu acho que é fundamental a gente deixar aqui registrado, em relação às narrativas, né, que são feitas, né, esses discursos, porque a narrativa acadêmica normalmente é aquela narrativa que a gente escreve para a gente e para mais meia dúzia, né, uma narrativa bem engessada, quem é do ramo e tal, a gente sabe disso porque a gente está dentro da academia e vivencia isso. Pensar o acesso dessas narrativas, dessas construções de história, dessa literatura para um público mais amplo.
né, para que essa literatura chegue. Porque eu parto da perspectiva do seguinte ponto: até para criticar, a gente precisa ler, a gente precisa conhecer, a gente precisa assistir. Caso contrário, a gente vai ficar naquele achismo. Porque fulano disse que ciclano falou que Beltrano tinha dito. Né? Então, não dá muito certo. E aí eu pergunto para você, né? A acessibilidade dessa narrativa às demais pessoas, né? Aquele público que está fora desses espaços acadêmicos no qual nós estamos inseridos. Qual é a acessibilidade? Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Eu acho que a você vê acessibilidade, essas narrativas. É a vontade. Porque quando eu me interessei e fui atrás dessas narrativas, a única coisa que eu fiz foi abrir o Google e pesquisar. Quando a gente quer, a gente acha. A nossa função é entrar numa livraria, passar direto do livro que está em destaque e ir para aqueles que estão lá atrás e ver o que está sendo produzido. Pois é, e aí é interessante porque você colocou assim, eu no segundo módulo do doutorado tive acesso a uma literatura que eu nunca tinha ouvido falar antes. Eu não conhecia aquelas autoras. Engraçado que assim, quando eu fui fazer uma especialização no Colégio Pedro II, eu comecei a ter acesso também a uma literatura que eu desconhecia. Por exemplo, a Chimamanda eu conheci lá. Né? E tantos outros autores eu acabei conhecendo por lá. Eu não tinha acesso, conhecimento dessas leituras. E aí a gente pensar na produção desse conteúdo, e assim, você é super didática, né? A produção desse conteúdo para um público mais abrangente que esteja também interessado na temática, né? Eu acho que é fundamental a gente pensar nessa perspectiva. E aí, lógico que a gente não está levando aqui em consideração todos os problemas das editoras, né? Como você bem colocou, fantástico você ter pontuado isso, e a questão do próprio sistema capitalista para essa produção, né? Quem é que vai consumir essa produção? Né? Porque aquele velho é o que a gente sempre tem discutido muitas vezes. Você não precisa ser trans, você não precisa ser gay para você lutar contra a homofobia. Né? É simplesmente você ter consciência de que o outro merece todo o respeito que você também merece. Né? Eu acho que isso é fundamental. E levar essa narrativa para o maior número de pessoas que a gente pode levar é fundamental para a gente poder conseguir desmistificar e desconstruir aqueles famosos estigmas e estereótipos que você muito bem colocou no decorrer da sua fala. Né? Alan, você quer colocar mais alguma coisa? Se depender de mim, a gente fica aqui até amanhã, porque eu tenho tanta coisa para comentar aqui, para questionar, para gente amarrar, perguntar, porque, assim, para dialogar, né? Então eu vou tentar amarrar aqui por causa do tempo também, já está dando 1h10, né? Mas, enfim, ela com certeza vai vir outras vezes, já esteja convidada, tá? Porque você tem que vir aqui. Tem que vir, porque tem muita coisa ainda para a gente discutir, né? E outros temas também, além desses. E justamente, né? Não por você, como você disse, né? Não por ser representante, porque essa palavra realmente, eu aprendi agora com você, que realmente ela tem um significado muito pejorativo, porque na verdade ela tem mais a ver com a representação estereotipada, né? Do público que quer ser discutido, né? Então, realmente, mas sim por conta do que você né? Como professora, das suas pesquisas, da excelente profissional, da sua fala, da didática, né? Da facilidade do diálogo, né? Você consegue falar com muita propriedade, com muita clareza daquilo que você quer expor, né? Você não fica divagando. E assim, eu trouxe né, a questão, eu ia falar aqui do Sítio do Pica-Pau Amarelo, né, do Monteiro Lobato, né, a questão da obra, né, e como que a editora Globo atualmente vem tentando passar pano, né, fazendo aquelas limpezas éticas, né, no escrito de Monteiro Lobato. Mas aí eu não vou entrar nem no mérito dessa questão, senão aqui vai dar uma live muito longa, né? Eu ia falar também do João do Rio, né, que é um grande cronista, né, da história do Rio de Janeiro, né, da época da Belle Époque, no início do século XX, e que assim, a historiografia ela considera, né, porque reconhece através das cartas que ele trocava, né, que ele
na verdade, era homossexual, né, o João do Rio. E isso também, ele acabava não tentando esconder isso de ninguém na época, né? Ele só não comentava sobre, mas ele também não deixava, ficava se escondendo. E ele, apesar de ter sido muito famoso, os seus escritos nos jornais, ele não concorreu, né? Não foi indicado a uma vaga, né, na Academia Brasileira de Letras, justamente por conta desse, como eles diziam, né, do preconceito da academia, obviamente, né, contra ele, né? O autor, assim, excelente. Quem não conhece João do Rio, procure ler, né? A Alma Encantadora das Ruas um best-seller, né? O clássico dele. É excelente para quem quer conhecer o Rio de Janeiro. Para quem quer conhecer o Rio de Janeiro no início do século XX, é excelente, né? E ele escreve fácil também, ele faz um detalhe, né, da época, mas ele teve sua vida, né, bloqueada, sua carreira bloqueada por conta do preconceito, né? Ele viveu numa época em que o preconceito era o que era a bola da vez, né? O preconceito era justamente contra, né, o negro, né, também os homossexuais, né? Ainda não se falava de comunidade LGBT, né? Então se colocava todo mundo numa sacola só, né? Na época, a sociedade não estava aberta para esses diálogos, né? E ainda hoje a gente tem resquícios disso, apesar, né, do aumento crescente, né, de propagandas, de empresas financiando, vinculando, né, as suas marcas às pautas LGBT, né, enfim. E eu acho que eu ia falar da Conceição Evaristo também, eu fiz tanta anotação aqui, mas enfim. Uma fala sua que assim, eu gostaria também de refrisar, né, de frisar aqui, uma fala sua que eu gostaria de frisar muito aqui, que eu gostei muito, né, e que você diz, olha, não é o sofrimento que te define, né, não é o sofrimento que define, isso serve não somente para a comunidade LGBT, mas para a comunidade negra, para o movimento negro, né, para os índios também, né, índios não, indígenas, né, porque índio é pejorativo, até a própria terminologia, né, que a gente utiliza, infelizmente a academia ainda tem esses resquícios, né, e o sofrimento não te define, o que te define é tudo aquilo que você fez para ser quem você é hoje, né, para você essa excelente profissional, por exemplo, na sua área, né. Então, era isso, eu queria só fazer esse grande comentário, né, porque questionamentos, assim, você foi brilhante na sua fala, sério mesmo, você foi realmente muito brilhante, e conseguiu pontuar bem, né, cada um desses pontos que acho que é o Ítalo Matheus comentou aqui. É meu namorado. Namorado bela, não vale. didática, Vale sim, tô brincando. Inteligente e gótica. Vale sim. Diana, eu quero muito assim agradecer você de ter disponibilizado essa 1 hora de estar aqui com a gente. Foi fantástico, e dentro da proposta do nosso projeto, que é de múltiplos saberes, você com certeza agregou muito para a gente hoje, para todos que nos acompanharam até agora. Então, eu quero muito agradecer a você, já deixar o convite aí reafirmado de uma volta, né, dentro de outros debates que a gente possa ter, pensando aí a questão das minorias e dos transgêneros. Então, assim, muito obrigada, espero que a gente se veja muito em breve aqui novamente. Eu que agradeço, eu acho que é sempre uma ótima oportunidade compartilhar o que a gente sabe. Eu fico muito, muito feliz quando as pessoas falam que eu sou didática, que eu fui muito clara no que eu estava falando, porque eu tenho uma política de vida na educação, que é, se tudo que eu faço dentro do meu doutorado não puder ser replicado numa mesa de bar, eu estou fazendo doutorado errado. Porque se eu não consigo levar o meu conhecimento para quem não está na academia, o meu conhecimento não vale de nada. Pois é, a questão da narrativa aqui, né? É a questão da narrativa. Então, assim, eu fico muito grata por esse espaço e por eu poder propagar mais um pouquinho essa minha política de vida, de
de levar para as pessoas que não têm o acesso que eu tive, o conhecimento que eu adquiri nesse processo. Então, muito obrigada. Obrigada, E Di. sim, eu volto. Me chama que eu volto. Nós que agradecemos. Nós que agradecemos, Di. Boa noite, beijo, obrigada. Boa noite. Uma boa noite. Muito obrigado. Ai, essa aulão, nossa página, aulão, mais um daqueles aulão. Nossa, essa nossa página é muito bacana, né? Sério. É uma página que ela agrega um vários espaço vários diferenciado, saberes. né, Ale? É um espaço diferenciado. São poucos, e a gente se entristece, né, que tenham poucos espaços como esse, né, de discutir as mais variados temas, né, as mais variadas áreas, com pesquisadores assim excelentes, né, brilhantes, e infelizmente a gente não consegue ver com muita frequência esses tipos de página, né? Porque se tiver, óbvio que aqui não é competição, né, gente? Aqui não, a gente não está ganhando nada, aqui a gente só está ganhando conhecimento, né? A gente não está ganhando dinheiro, não é uma questão, não é uma luta capitalista, aqui não existe essa luta capitalista, né? Exatamente. Se vocês conhecem, e aí serve para as próximas lives também, se vocês conhecem projetos que tenham essa bandeira, né, que a gente levanta aqui, do conhecimento para todos, da democratização do conhecimento, não fiquem com medo, né, de colocar aqui na página o link, vocês podem comentar nas lives, não se preocupem, vocês podem fazer a propaganda, desde que, né, circule, né, aceitem aquelas normas que a gente colocou lá de publicações, né, a gente tem uma norma na nossa página, de que não pode ser spam, não pode ter palavras de baixo calão, enfim, mas que sejam páginas realmente voltadas para a área da democratização do conhecimento, né? Vocês podem comentar, não tenham medo disso, tá bom? É isso, gente. Agradecendo vocês que ficaram conosco até agora, todos os compartilhamentos, tá? Dizer para vocês que o nosso espaço Múltiplos Saberes está lá à disposição de vocês, ok? Para os preparatórios Enem, preparatório Colégio Militar, preparatório Magistério, reforço escolar. Então, fiquem à vontade, nos procurem que a gente vai estar lá esperando vocês. Ok? Abraço, boa noite e até quinta. Até quinta não, calma. Até amanhã. Excepcionalmente, até amanhã. às 14 horas, teremos aqui a presença de uma das maiores historiadoras do Brasil, quando se trata de se debater e se conhecer as histórias cotidianas, tá? Então, amanhã a gente vai ter aqui o prazer de receber a professora Mary Del Priore. Então, gente, até amanhã, às 14 horas. Abraço. Não percam, não percam. Amanhã nosso projeto vai crashar, né? De tantas visualizações também, né? Como a live de hoje. Então, muito obrigado pela parceria de sempre, tá bom, pessoal? O compartilhamento de vocês, tá bom? E não deixem de seguir a nossa página, né? O nosso canal lá no YouTube, ok? Projeto Múltiplos Saberes, para vocês terem acesso a esse vídeo e a muitos outros que lá estão. Tá bom? Uma boa noite a todos. Até amanhã. Uma boa semana. Tchau, tchau.